Restaurando vidas, levando salvação, abençoando famílias, abençoando a minha vida e a sua vida. Por isso nós vamos clamar ao Senhor e nos render, nos colocar na presença dEle todos os dias. Quero orar por vocês. O Valdir, vem aqui, Valdir. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui, os irmãos estão fazendo aniversário, eu quero orar por vocês. Nós vamos criar uma maneira de fazer isso, mas estou fazendo aqui meio a toque hoje. Você também, Mário? Eita, eu estou mais velho, né? Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos orar por eles. Senhor, nós queremos te louvar por esses queridos que estão completando mais um ano de vida. Vida é presente do Senhor. Melhor ainda porque eles estão conosco aqui, eles estão no caminho do Senhor. Nós queremos pedir sobre eles a tua bênção, ó Deus, que eles possam viver ainda muito tempo debaixo da bênção do Senhor, frutificando para a glória do Serem abençoados para a glória do Senhor. Que eu possa ouvir suas orações, que eles possam ter felicidade e alegria na sua vida, e principalmente a tua presença, Senhor. Nós oramos por eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pode sentar. Pastor José Camilo, eu tive essa semana, sexta-feira, lá no CAV, na chácara, lá em Rio Grande da Serra, onde se faz um trabalho de recuperação. Teremos um culto especial à frente aí, falando sobre isso. O pastor Camilo está me avisando que ele vai postar fotos no Google. Procura lá José Camilo no Google, vai ter foto, é isso? Lá no dicionário do Face. Ele falou Google. No Face, então tá bom, ele falou Google, eu registrei, né? Tá bom. Gente, Mateus capítulo 8, versos 5 a 13, nós temos aí tempo para compartilharmos a palavra do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos que Deus colocou no meu coração, a partir desse texto para essa noite. Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. Este evento, esse acontecimento também é narrado em Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Embora em Lucas você tenha lá a versão de que foi o representante do centurião que foi falar com Jesus, mas eu quero ler Mateus especialmente por causa dos versículos 11 e 12, me parece ser chave aqui. Eu quero ler com os irmãos. Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico
e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Senhor, nós agradecemos por tua palavra, pedimos tua bênção sobre nós agora, pelo teu Santo Espírito, que, ó Deus, este texto, essa história, seja a palavra de Deus para nós hoje. Abençoa meus irmãos e as irmãs em questão, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu fico impressionado com essa ironia que esse texto apresenta. Nós temos uma ironia aqui. Qual é a ironia? Um centurião romano, que não é da descendência de Israel, é alguém de fora, é alguém de longe, é um pagão, é um gentil, é gentalha para os judeus, né? Para os judeus não era nem mesmo permitido comer com eles, não era permitido se relacionar com eles. Qualquer tipo de relação social, na verdade, era tolerada. A presença romana em Jerusalém era algo que o judeu engolia, mas ficava um nó na garganta, porque a presença impura em Terra Santa. É assim que o judeu imaginava a situação. E esse centurião, além de tudo, é um soldado romano. É alguém que tem que manter a ordem. É alguém que impõe para o judeu de Jerusalém uma força estranha, uma força de fora, uma força pagã, que vem de outros deuses, não está relacionado com o Deus de Israel. Mas é esse homem aqui que se aproxima de Jesus numa situação de crise, numa situação de angústia, porque ele tem um servo, não ele mesmo, mas um criado, que está atormentado, está paralítico em casa, e está atormentado. E ele se condói desse servo, e ele vai a Jesus, e diz a Jesus, de um modo muito surpreendente, pelo menos do ponto de vista dos judeus: olha, eu não sou digno de que o Senhor venha entrar na minha casa. Ele é um centurião, ele é uma autoridade, como ele mesmo diz aqui: eu estou sob autoridade e eu tenho soldados às minhas ordens. É um cara do exército, mas ele diz: eu não sou digno de que o Senhor venha, de que tu entres debaixo do meu telhado. Então fala, só fala, e o meu servo vai ser curado. E aí o texto diz que Jesus ficou maravilhado. Jesus fica boquiaberto diante dessa situação e diz: nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa.
E aí Jesus sai com o que eu chamo de ironia do Evangelho, que é essa aí, do versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em outras palavras, tem gente que parece que está perto, mas está longe do reino de Deus. Tem gente que parece que está longe, mas está perto do reino de Deus. Essa é a ironia. Gente que na verdade tem toda a tradição de fé, que vem desde Abraão. Gente que está na linhagem da fé, mas que vai ficar de fora. Ou por outro lado, gente que não tem linhagem nenhuma, gente que não tem tradição nenhuma, gente que não recebeu a palavra de Deus em momento algum, e que de repente, no último momento, no apagar das luzes da história e do plano de Deus, se encontrarão dentro. Essa ironia não é nova, ela vem desde o Antigo Testamento. De um modo soberano, por exemplo, Deus escolhe Jacó e não Esaú. Quem é Jacó? O enganador, o traíra, o filho segundo, que não é o primogênito, mas que trama junto com a mãe um esquema para roubar a primogenitura do irmão Esaú. É verdade que Esaú também não é flor que se cheira. Ele não está nem aí para a primogenitura dele. Mas a verdade também é que Jacó e a mãe fazem trama, fazem um esquema, e enganam Esaú, e Jacó fica com a bênção. E é Jacó que vai se tornar Israel. E é por causa dele que há uma nação chamada Israel, que é conhecida como o povo de Deus. É a partir do nome de Jacó e com o nome que ele recebeu depois de ter um encontro com Deus e ter sido transformado, é que vem toda a herança desde Abraão, e que representa o nome Israel ainda hoje, representa essa tradição dos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Aliás, promessa esta que não se limitava a Israel: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu encontro também na Bíblia a história, por exemplo, de Naamã e Geazi. Uma ironia. Quem é que age certo lá? Naamã é um pagão. Naamã é um de fora. E fica doente. Num primeiro momento, quando lhe é ordenado, o profeta diz a ele que ele deveria se lavar 7 vezes no Rio Jordão, ele fica todo orgulhoso. Mas depois o servo diz a ele: olha, se ele te pedisse uma coisa fácil, uma coisa difícil, você não iria fazer? Ele está pedindo só para você se lavar 7 vezes no Jordão. Vai lá e faz isso. Naamã foi, fez e ficou curado da lepra. Mas o Geazi, o seminarista, cadê o seminarista aí? O seminarista enrolão, arruma um esquema para ganhar dinheiro do Naamã. Esse negócio de ganhar dinheiro em nome da fé não é coisa nova não, gente. Tá? Começou com um seminarista. E Geazi, que era para ser o sucessor do profeta, é o homem mau da história. Agora tem que falar de mim, quer dizer, do meu xará, Jonas. O livro de Jonas é outra ironia. Quem é o problema lá no livro? É o profeta. Aliás, devo dizer que o problema não se resolve. Jonas é chamado e foge para pegar em Nínive, certo? Aí ele foge, entra num navio, você sabe a história. Deus manda uma tempestade, os marinheiros querem saber o que está acontecendo, até que Jonas confessa. E quem é que tem temor de Deus? Os marinheiros pagãos. Eles é que vão servir, vão fazer um sacrifício a Deus. E o Jonas vai dormir lá no porão do navio.
Aí ele é lançado ao mar, tem um momento, parece, de lucidez. Ele é lançado ao mar, o peixe vai e engole, o peixe é a salvação de Deus, vomita Jonas na praia, e ele vai para Nínive. Ele tem uma mensagem de salvação maravilhosa, né? Já viu pregação consoladora de Jonas? Até 40 dias e essa cidade vai ser destruída. Essa é a mensagem dele. E de uma maneira irônica, uma mensagem dessa, de maldição, o rei de Nínive e a cidade inteira se converte. Jonas deveria dizer, oh, glória a Deus. Não, ele fica zangado. Porque os indivíduos se converteram. Fica bravo. Bate boca com Deus. Ele é capaz de fazer, como é que chama? Ele fica melindroso, né? Com Deus. Reclama por causa de uma plantinha lá, que ele foi descansar na sombra dela e a plantinha morreu, e ele fica zangado. E o livro termina com Deus tentando convencer Jonas de que aquele povo lá em Nínive é um povo para o qual Deus está olhando. Tem outra ironia. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 11, é uma paulada. Porque ali o profeta reclama que o povo de Israel está oferecendo sacrifício de animal doente, de animal aleijado. E a lei de Israel, de Moisés dizia, não, tem um animal, tem que ser perfeito. E aí o profeta sai com essa, porque em todas as nações é engrandecido o meu nome. Pode levar Malaquias capítulo 1, verso 11. E em todas as nações é oferecido sacrifício puro em meu nome. Eu não sei como é que é isso, gente. O que Deus quer dizer com isso? Mas interessante. O povo de Israel, que tinha todas as instruções para fazer o certo, fez o errado. Mas tinha gente de fora fazendo o certo. Romanos capítulo 2. O apóstolo Paulo falando sobre os judeus que têm a lei, se orgulham de ter a lei. Cuidado com o orgulho, tá? Inclusive de ser batista, isso é perigoso. Tem orgulho de ter a lei. Aí o apóstolo Paulo sai com essa. Quando os gentios que não têm lei, não têm a lei de Moisés, nunca ouviu falar da lei, nunca ouviu falar de evangelho, quando esses gentios, eles não tendo lei, eles têm a obra da lei gravada no coração, e eles agem de acordo com essa lei, então eles são muito melhores que os judeus, que têm lei, mas não agem de acordo com a lei. É uma ironia. Quem tem a lei, quem é de Deus, faz o errado. Quem é de fora, parece que faz o certo. É uma ironia que acompanha a Bíblia toda. Aliás, esse versículo aqui, não aparece só aqui essa declaração, tá? Capítulo 8, versículo 11 e 12. Aparece em outros lugares. Jesus fala mais ou menos isso em outros lugares. E a resposta é essa: olha, o povo de Deus não quis, mas Deus tem gente que quer. E lá no apagar das luzes, no final, porque Jesus aponta para o final aí, no apagar das luzes da história e do plano de Deus, vai ter muita surpresa. É isso que Jesus disse. Por quê? Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, o enganador. Esse vai estar lá. Vão sentar à mesa com ele no reino dos céus. Mas os filhos do reino, aqueles que deveriam estar lá, aqueles que tiveram privilégios para estar lá, aqueles que tiveram oportunidade, receberam bênçãos de Deus para estar lá, no final das contas, não estarão. É mais ou menos como o ladrão da cruz. Viveu a vida inteira na bandidagem, mas lá, na hora da morte, no momento derradeiro, ele tem um lampejar de fé e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, só lembrar está bom. Lembra de mim. Quero dizer assim, se dá para fazer alguma coisa, quem sabe, né? Esse lembra de mim, ele nem pede, me perdoa, Senhor, me recebe no teu reino. Não, lembra de mim, quer dizer, ó, Senhor, será que dá um jeitinho? E Jesus responde para ele: eu na verdade te digo, hoje
estarás comigo no paraíso. Então essa é a ironia da fé e do Evangelho. Gente que parece estar muito perto, na verdade está longe. Gente que parece estar muito longe, na verdade pode estar mais perto do que a gente imagina. É por isso que Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Cuidado com os julgamentos que a gente faz. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque esse texto mexeu comigo. Mexeu comigo porque eu fico pensando no mundo evangélico de hoje. Nossa igreja aqui, o que nós queremos? Onde queremos chegar? O que nós queremos ter aqui? Que tipo de pessoa? Que tipo de igreja? Como é que nós nos relacionamos com as várias igrejas? Com todo esse movimento evangélico aí, que tem as cores mais diversificadas que você pode imaginar. Eu confesso aos irmãos que eu tenho tentado de toda maneira resistir àquela tentação que alguns colegas caem de achar que está tudo errado, né? Hoje está tudo errado, todas as igrejas estão ruins, nenhuma presta, né? Alguns fazem assim, ou então a gente fica no nosso cantinho criticando os outros, lá está errado. E eu tenho sempre me esforçado em pensar o seguinte: a minha caixinha, Deus não cabe na minha caixinha, Deus é muito maior que a minha caixinha. Então eu tenho que deixar espaço para o fato de que pode ser que Deus está agindo de um modo que eu não estou percebendo, mas Ele está, Ele sabe o que está fazendo. Então eu digo aos irmãos, como eu já disse aqui, graças a Deus que eu não sou o juiz do mundo. Quem vai fazer isso é Deus. Mas saiba de uma coisa, vai ter muita surpresa lá, muita surpresa. Esse mundo evangélico diversificado tem doutrinas estranhas. Agora tem, não sei se você percebeu, mas na televisão tem programa novo, na internet, no rádio. Agora tem mais grupos evangélicos que têm rádios, tem emissoras de rádio, inclusive canal fechado na TV paga. Tem grupos evangélicos aí com todo tipo de prática. Tem gente fazendo umas coisas aí que é, para usar a linguagem popular, é do arco da velha, gente. É um negócio impressionante. Eu nunca imaginei que no mundo evangélico ia ter esse tipo de coisa. Mas está tendo. E eu me assusto com isso. Sem contar o que a gente começa a ouvir falar. Algumas coisas que a gente ouve falar. Tipo, contradições assim que chocam. Pouco tempo atrás, eu não vou falar o nome por uma questão de ética também, porque eu não quero ter ninguém, até porque essa pessoa já morreu. E aí, ele tem que se ver com Deus lá, resolver a questão dele com Deus. Mas um líder evangélico famosíssimo, já falecido, essa informação me veio de uma fonte, que eu estou dizendo isso para os irmãos, porque essa informação, se fosse uma pessoa assim que eu sei que só fala besteira, eu não ia nem falar aqui. Mas isso me veio de uma fonte que não costuma falar bobagem, o tipo de pessoa que você sabe que fala coisa séria. Me disse o seguinte: olha, esse líder evangélico tão conhecido aí frequentava regularmente prostíbulo. Sabe isso? Tá? Frequentava regularmente prostíbulo. Ainda falava assim: as menininhas lá são legais, elas tratam a gente bem. Grande líder evangélico aí. Tá? Então a gente começa a ficar meio que assustado com isso. O que está acontecendo? E mais ainda, quem somos nós, igreja? O que nós queremos, Igreja Batista do Jardim Tinga? Para onde nós vamos? Nós estamos com o tema agora, somos um. Eu confesso aos irmãos, já tenho dito aqui, eu creio na igreja. Eu sei que a igreja tem muita dificuldade, tem muita luta, mas eu creio. Eu creio que aqui está cheio de gente aqui que quer servir a Deus, que ama Jesus, que quer caminhar com o Senhor. É por isso que eu estou aqui pregando para vocês, é por isso que eu estou falando isso. Eu creio que tem gente aqui que está consciente, tem dificuldades, tem falhas, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós chegou lá ainda. Eu sei que cada um de nós aqui tem as suas lutas na vida, as suas lutas pessoais com os seus pecados, suas tentações. Eu sei que todos nós aqui temos que caminhar, temos que dar passos para que possamos crescer na fé, porque o nosso alvo vai ser como Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. Ele nos resgata, nos salva, nos tira do pecado, nos tira da perdição e nos convida para um novo caminho. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a promessa de Jesus. E depois ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim. Aí você vai ter alívio, vai ter paz, você será alcançado. Mas depois aprendei de mim. Aí é um discipulado, é uma caminhada para aprender com Jesus como é que a gente vive.
Esse é o desafio do Evangelho. Então está muito além de ser uma igreja de massa, uma igreja que só junta pessoas. Está muito além de pessoas que têm uma necessidade de cura, por exemplo, e serem apenas curadas. Está muito além de pessoas que têm uma necessidade financeira e vão na igreja porque querem receber uma oração para resolver sua necessidade financeira. Está muito além de pessoas que têm dificuldade na vida familiar, na vida íntima, na vida emocional, nos relacionamentos e querem uma oração de alguma forma para terem essas questões resolvidas. Isso é válido. Temos que orar para que exista cura. Temos que orar para que Deus abençoe a nossa vida e a sua vida, a minha vida emocional, espiritual. Temos que orar por nossas famílias. Mas Evangelho é mais do que isso. É nós caminharmos nessa aprendizagem do dia a dia. E é aí que nós temos que aprender com esse centurião. Porque fica a pergunta. Eu imagino que deve ficar a pergunta para você. Para mim fica. Eu confesso aos irmãos que eu me sinto incomodado com tudo isso, mas eu penso que esse incômodo é bom porque ele faz a gente crescer. Quando você está tranquilo, sossegado, aí você estaciona. Quando você está incomodado, quando você está incomodada, isso faz a gente crescer. Entendeu? Quando há incômodo, quando está espetando aqui, espetando ali, é assim que Deus faz. Você vai amassando barro, né, como de Jeremias. Se está tudo tranquilo, cuidado, tá? Porque às vezes você está, na verdade, estacionado, não está indo para lado nenhum. Mas quando você está incomodado, você tem a possibilidade de avançar, de crescer, de ir adiante. E qual é o incômodo? O incômodo é o seguinte: se a ironia do Evangelho é que muita gente que parece perto, parece estar perto, está longe. E muita gente que parece longe, está perto. Então qual é a minha condição? Uma vez eu preguei na igreja uma mensagem, que eu vou pregar aqui, um pouquinho modificado, baseado num texto do Antigo Testamento, na verdade, e eu falei em Oséias capítulo 3. Baseado naquele texto, eu disse o seguinte: muita gente que pensa que está salvo está perdido. O pessoal levou choque com aquilo, mas aí eu mostrei no texto. Se você ler o texto, você vai ver o texto de Amós, capítulo 3. Eu falei Amós? Não é Amós, tá? Amós, capítulo 3. Você vai ver que ele está dizendo o seguinte: o povo de Israel pensa que está salvo, mas está perdido. Então a pergunta que nos choca, né? Nós temos a nossa doutrina. Não, eu tenho certeza da salvação. Bom, certeza da salvação é muito bom. Mas cuidado para a sua certeza da salvação te colocar num ponto morto, tá? Você pensa que a certeza da salvação te dá direito de ficar no ponto morto, e aí você pode ter uma surpresa. Por quê? Porque por mais que você tenha certeza da salvação, a última palavra é de Deus. Ah, pastor, eu tenho certeza da salvação, amém. Mas essa salvação tem que ser confirmada a cada dia. Nós temos que aprender a cada dia. Certeza da salvação não serve para acomodar. Certeza da salvação que me põe no comodismo, mas com uma certeza da salvação cuja vida não confirma, cujo caminhar não confirma, então alguma coisa está errada. Então aí a pergunta é a seguinte: mas espera aí, então como é que eu vou saber se eu estou dentro, se eu estou fora? E aí nós vamos olhar para esse centurião rapidamente. Claro que tem muito mais coisa para falar, mas eu quero pensar um pouquinho no que esse centurião manifesta aqui. E eu penso que são algumas dicas. Nós temos aqui alguns lampejos. O que significa isso? Como é que eu posso avaliar essa questão? Primeira coisa que se destaca para mim aqui é essa humanidade natural desse centurião. A gente não pode perder isso, essa sensibilidade humana, que é natural. Veja o que está acontecendo aí, gente. Quem é que está doente? É um criado. Quem ele é? Ele é um centurião. Esse cara podia pensar assim: ó, esse criado está doente, se ele morrer tem outro. Por que eu vou esquentar a cabeça com ele? É só um criado. Não é? Na antiguidade, gente, subordinados eram tratados assim, eram coisas. Morreu, arruma outro. Tem até uma história interessante da Pax Romana, né? Tem um pessoal aí que estuda aí na faculdade. Sabe que na antiguidade existia a Pax Romana. O que é a Pax Romana? A Pax Romana é o seguinte: é a ideia de que o Império Romano evitava ao máximo usar de força. Ele mostrava a força,
mostrava o exército, mas evitava ao máximo usar a força. Isso é matar pessoas. Por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não. Tem só uma resposta. É a seguinte: mortos não pagam impostos. Se eu matar, eu não tenho quem trabalhe para mim. Essa era a lógica do Império Romano. Entendeu? O Império Sírio caiu porque devastava tudo, matava tudo. Aí a terra ficava lá, não tinha quem trabalhasse lá. Aí eles acabaram ruindo, porque eles acabaram construindo sua própria ruína. A história diz isso. O Império Romano não, foi mais inteligente. A gente não mata ninguém. Inclusive a gente tolera nas questões religiosas. Israel foi tolerado pelo Império Romano, deixaram o templo lá bonitinho, eles podiam cultuar, fazer o seu culto, desde que pagasse imposto direitinho. Entendeu? Então, a razão para não matar é: mortos não pagam impostos. Era assim na antiguidade. Mas esse centurião aí está preocupado de uma maneira natural com o criado. É o meu criado, ele está atormentado, ele procura Jesus, não é por causa dele. Não é por causa de um familiar, próximo, querido. É por causa do criado, de um serviçal. Então o que eu vejo aqui é essa atitude humana, essa sensibilidade humana que é natural. Isso, gente, o que é o Evangelho? O Evangelho é nós voltarmos à nossa plena humanidade. Já falei isso aqui. Nós somos criados à imagem de Deus. E o que Deus quer? Que nós voltemos à plena humanidade. Por quê? Porque nós somos humanos apodrecidos. Eu e você. Em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Inclusive a gente vai ficando velho, né? Estava ouvindo hoje uma mensagem. Fica velho e dói, não tem jeito. O pastor estava contando hoje o testemunho de uma senhora, chegou para ele assim: ai pastor, ora por mim, que eu estou doendo aqui, doendo ali, doendo lá, estou com muita dor. O pastor falou: minha irmã, que idade você tem? 97. Falou: minha querida, ressurreição para você, não tem mais jeito. Aliás, já me contaram isso, né? Eu já estou com 53. Alguém já disse isso: se você passar dos 50, acordar e não doer em nenhum lugar, é porque você morreu. Começa a doer tudo. Por quê, gente? Nós estamos apodrecidos. É isso. O ser humano criado à imagem de Deus apodreceu fisicamente. Nós estamos apodrecendo. O que é o envelhecer se não isso? Você vai percebendo, né? E as coisas vão parando. Então o ser humano é isso. E é podre não só no sentido físico, é no sentido moral, no sentido ético, nos relacionamentos. Nós somos assim. Nós temos monstros dentro de nós. O famoso fundador da psicanálise, né? Freud, que não era judeu. Interessante, era judeu. A pastora Érica sabe disso, né? Ele é quem fala dos monstros, né? Da interioridade humana. Outros mais depois dele. Ele é muito criticado hoje, mas ele fala disso. Ele procura estudar isso, essas coisas que estão lá na interioridade humana que nos assustam. Nós temos monstros dentro de nós. Você nem se compreende, né? Nós estamos apodrecidos. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é a gente voltar à plena humanidade. E essa plena humanidade de olhar para o outro e fazer alguma coisa em direção ao outro, sem nenhum interesse outro. É isso que esse centurião faz. Eu ia trazer aqui, não deu tempo, uma propaganda muito bonita, que fala do amor, né? Que fala do respeito humano. Aliás, eu já passei uma vez aqui há muito tempo atrás. Vai falando, é bonita a propaganda. Aí no finalzinho aparece, acho que Bradesco, não sei o que, não sei o que. Aí você fica com aquela sensação: caramba, né? O cara mostrou umas coisas bonitas da humanidade, mas no fundo era uma propaganda interesseira. Era fala do Bradesco, na verdade. E o que é o Bradesco? O Bradesco é um banco dos que mais lucram no Brasil, né? E ele não é bonzinho não, filho. Você vai lá pedir dinheiro, é caro. Você deixar o seu dinheiro lá e não te paga nada, né? Eu tive na igreja um gerente de banco, ele falava, aposentado, ele falou: pastor, o banco nunca perde. O banco nunca perde. Ele falou: pastor, lá eu como gerente, eu sei, cada cliente, nós temos uma projeção, a gente sabe quando é que o cliente vai quebrar. Você consegue fazer um estudo da conta corrente do cara, o que está acontecendo? Ele fala: esse aqui, ó,
nós temos uma previsão que lá embaixo ele vai quebrar. Quando ele quebrar, você deixa ele gemer um pouco, vai lá e oferece uma negociação, mas com juros. E o gerente sempre tem uma cartinha, né, na manga. Quando o cara agonizar, que estiver quase morrendo, aí o gerente fala, não deixa ele morrer não. Aí ele oferece, é aquela coisa, ele não pode morrer, porque senão não paga imposto. Então, deixa ele quase se morrer, mas não deixa morrer. Aí você propõe para ele uma última solução, que na verdade já estava aqui na manga. Isso é um gerente, crente, contando para mim. É o esquema do banco. Você vai reclamar, não, faz uma negociação e tal. Ele vai te apertando até... Ele só vai te dar aquela última opção se ele vê que não tem jeito mesmo. Mas o banco, ele me disse, nunca perde. Então faz uma propaganda humanitária, mas tem interesse por trás, interesse comercial. Nós estamos cheios de ver isso, né? Propagandas, atitudes interesseiras. Há uma grande diferença, já falei isso aqui. Há uma grande diferença entre ser interessado e ser interesseiro. Esse centurião é interessado. Interessado em quem? Num serviçal. Que coisa! Isso é evangelho. É você mostrar interesse pelas pessoas, abrir o seu coração para as pessoas, assim de maneira livre, sem qualquer, esperando nenhum retorno. Esse centurião não vai ganhar nada com esse servo aí, que é curado, porque ele poderia substituir. A primeira coisa que se destaca aí é isso. Meus irmãos, se nós perdermos isso na igreja, se a igreja virar um lugar só de massa de gente, que vem aqui para orar, vem aqui só para receber oração, mas nada, então nós estamos lascados. Isso não é igreja. Igreja é um lugar onde nós convivemos e tentamos aprender isso. Isso não é fácil, mesmo na igreja. Não é fácil. Nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas desinteressadamente. E abrir o coração, estender a mão, fazer o que é possível para ajudar. Isso é evangelho. E aí também você fala assim para mim, pastor, às vezes os de fora fazem melhor do que a gente. Pois é. Pois é. É isso que está impressionando Jesus aqui. Segundo lugar, eu quero destacar essa contrição espontânea desse homem. O que é contrição? Contrição é quando você cai em si. Contrição, um bom exemplo de contrição é o filho pródigo. Deus diz que ele caiu em si e disse, pai, eu vou voltar e vou dizer, pai, pequei contra ti. Me recebe e me deixa ser um dos seus empregados. Isso é contrição. Isso é contrição. Coração quebrantado. Ah, eu pequei, eu errei. Eu preciso da misericórdia de Deus. Pergunto para os irmãos, qual seria a motivação desse centurião em dizer para Jesus o que ele disse? Senhor, não vai na minha casa porque eu não sou digno. Pelo contrário, quem tem estrela, né? Quem tem patente, quem tem status na sociedade, faz isso nunca. Admitir, falar assim que eu sou indigno, que é nada. De jeito nenhum. Quem tem posição na sociedade não admite nunca. Você está vendo o que está acontecendo aí? Com esse negócio aí da Petrobras? Programa do Lava Jato, antes do mensalão. Quem foi que admitiu e disse assim, ah, eu realmente peguei dinheiro? Agora teve um juiz aí, né? Que roubou o carro do Ike Batista, né? Foi passear com o carro do Ike Batista, admitiu que tinha desviado dinheiro. Agora eu não sei se ele admitiu espontaneamente, isso é uma outra história. Mas a maioria está dizendo o quê? Não. Nossa, aqui temos lisura, né? Desviaram milhões e milhões da Petrobras e não foi ninguém. Não foi ninguém. O mundo é assim. É assim que é o mundo. O mundo funciona desse jeito. Não admite nunca, não reconhece, está sempre, né, da cabeça erguida e em frente. Nunca admite nada. Nunca admita. O centurião, ele faz isso espontaneamente. É uma contrição espontânea. Tem aquela situação também, né? Às vezes a pessoa está com uma dificuldade danada, fica com medo, né? Fica com o coração na mão. Tudo bem, todos nós temos situações assim. Está com o coração na mão, ficou doente aí. Você não viu essa história? A pessoa fica doente, fica com um problema, perde o emprego, aí corre para o evangelho. Melhorou a situação e abandona de novo. Perdeu o emprego, ficou difícil de novo, corre para a igreja. Melhorou um pouquinho a situação, sai fora de novo. Tem um monte de exemplo assim. Não é? Esse centurião
irmão, essa contrição é absolutamente espontânea. Ele fala, Senhor, não precisa ir lá não, porque eu não sou digno de só entrar na minha casa. Que motivo teria ele para dizer isso? A não ser um sentimento espontâneo, que Jesus percebe. É absolutamente espontâneo. Aliás, absolutamente contrário à posição dos judeus. Nós temos vários exemplos do Evangelho. Quando eles apresentam a Jesus a mulher adúltera, eles não estão nem aí com a mulher. O que eles querem é dar um jeito de pegar Jesus no pulo, porque eles estão preocupados, porque Jesus está roubando a cena deles. Jesus está roubando a cena. Né? Até o momento eles eram, na verdade, tais. Os caras andam na rua e tal, né? Eu sou rabino, né? Eu sou tal, eu sou mestre, eu sou aquela coisa toda. Agora chega Jesus e ganha a cena na multidão, os caras ficam com raiva. Eles vão apresentar a mulher adulta, eles não estão nem aí com a mulher. Estão querendo pegar Jesus. Se a mulher for apedrejada, não for que se dane. Então a postura dos filhos do reino, dos fariseus, dos saduceus, dos judeus é essa aí. Mas a do centurião não. O centurião tem contrição espontânea, voluntária. Meus irmãos, nós perdemos isso. Perdemos o Evangelho. De que faltar isso para nós estamos fora. Por mais que pareça que está dentro, está fora. Por mais que pareça que está perto, está longe. Não podemos perder isso. Essa sensibilidade humana, né? De se relacionar com as pessoas e oferecer ajuda, estender a mão voluntariamente sem ganhar nada, sem nenhum interesse. Essa contrição espontânea. Eu sou pecador, né? Eu estou aqui contrito porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz, eu reconheço isso. Ele fala para Jesus, não precisa ir, Senhor, porque eu não sou digno. O Senhor entra no meu telhado, o Senhor fica debaixo do meu telhado. Minha casa é indigna do Senhor. Contrição espontânea. Terceiro, ele tem uma consciência do que é autoridade. Nossa, que coisa fantástica isso, gente. Porque olha o que ele fala para Jesus, olha, eu também estou sob autoridade, e eu tenho soldados, eu mando esse vai, ele vai, eu mando sai, ele sai, porque eu mandar ele faz. E por isso eu sei quem é o Senhor, que autoridade o Senhor tem. Eu sei que vai bastar uma palavra. Eu sei. Olha que consciência esse homem tem da autoridade de Jesus. A gente muito facilmente, a gente se esquece de que Deus está presente. Eu já contei para os irmãos, uma vez eu encontrei um judeu, isso eu já contei aqui, eu acho, já contei em vários lugares. Um judeu que eu encontrei no trem, ele estava lendo um jornal em hebraico, eu queria ganhar o jornal dele, não consegui. Judeu, a única coisa que eu ganhei de judeu foi um kippah lá em Jerusalém para entrar no Muro das Lamentações. A única coisa que eu ganhei de judeu de graça foi isso. Mas um dia eu encontrei um no trem dele, eu puxei conversa com ele para pedir o jornal, eu queria ganhar o judeu, que era o jornal de Jerusalém, e ele estava com o kippah. Eu falei uma coisa para ele depois que ele não gostou, por isso que eu não me dei o jornal. Ele falou muito bem de Jerusalém, eu falei, se você acha tão bom, por que você não está lá? Ele ficou bravo comigo. Mas antes disso, ele estava com o kippah na cabeça, e eu perguntei, kippah é aquele coisinho que o judeu usa aqui. Eu perguntei para ele, eu queria entender a perspectiva do judeu, né? Por que você usa isso? Ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, eu uso isso aqui para lembrar que tem alguém acima de mim. Que coisa tremenda isso. Por quê? A questão de autoridade. O que eu faço quando ninguém está vendo? Quais são as minhas atitudes? Né? Quais são as minhas tramas pessoais, particulares, quando ninguém está vendo? Essa consciência de autoridade. Eu tenho uma autoridade sobre mim, que é Deus. Ele não só cura, mas Ele é autoridade. É só lembrar que Jesus é Senhor. Jesus não é só Salvador, aquele que nos salva. Ele é Senhor. Sabe o que quer dizer Senhor? Sabe? Dono, proprietário. É isso que quer dizer Senhor. Ele é teu dono. O que a gente faz com o dono? Obedece. Agora no Evangelho, a maravilha do Evangelho é que esse dono nos ama e nos convida a obedecê-lo espontaneamente,
Essa é sei lá, Deus é uma aposta divina, né? Que eu acho fantástico isso. Deus nos convida, Ele pode obrigar, se Ele quiser. Ele é criador. Ele pode obrigar você a obedecer. Mas Ele quer que você obedeça voluntariamente, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? Para sermos plenamente humanos. E somos plenamente humanos quando somos imagem de Deus no sentido pleno que Deus criou. Mas, entretanto, essa consciência de autoridade, uma autoridade que é muito consciente, ele está realmente muito consciente disso, porque ele conhece, ele manda também, mas sabe que tem alguém acima dele. Hoje, gente, no mundo evangélico, infelizmente está acontecendo isso. Tem muito líder que está mandando, mas não reconhece ninguém acima dele, né? Líder aí que se envolveu em escândalo, gente, eu estou sujeito a pecar, estou sujeito a errar, qualquer um de nós, qualquer pastor, qualquer líder. Mas o cara errou, fez coisa errada, foi comprovado. Aí o cara sai e fala assim: ah, mas perseguição, foi o diabo. Pera lá, né? Por favor, tudo é o diabo. Na política, ninguém admite nada. No mundo evangélico também, está demonstrado, comprovado, cara, não, isso é perseguição do diabo. Por favor. Né? Então tem muita liderança evangélica que não vê ninguém acima dele. Deus, mas Deus eu não vejo. Né? Ah, eu só obedeço a Deus, legal, né? Mas se você não consegue obedecer filhos de Deus que Deus coloca sobre você, porque você não obedece a Deus também. Então, essa consciência de autoridade, aí vem o princípio da submissão na vida cristã, na fé cristã. Eu já disse para os irmãos aqui, já falo várias vezes uma frase que eu acho que eu ouvi em algum lugar: quem não serve para servir, não serve para liderar. Esse é o princípio básico de Jesus. Jesus disse: olha, no mundo, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Aqui parafraseando Jesus, né? Entre vós não será assim. O maior entre vocês é aquele que serve. Esse é o nosso desafio, é o meu desafio, é o seu desafio. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente lidera, para quem é líder aqui, como é que a gente lidera servindo? Que desafio tremendo para nós. Mas isso aí tem a ver com essa ironia que eu estou falando. E por último, essa fé estimuladora desse homem. Que coisa impressionante. Não tinha acontecido nada, ele só falou, olha o que Jesus disse. Não, diz Jesus não, o que o texto diz. Maravilhou-se Jesus. Uma fé que deixa Jesus de boca aberta. Porque ele fala, nem Israel ouviu uma coisa assim. Fé que estimula os outros, fé que impressiona outros. Hoje a fé é muito utilitarista. Aliás, vou dizer uma coisa para os irmãos, tá? Eu tenho percebido aí muitos testemunhos, eu não sei se você tem a mesma impressão, mas eu faço isso porque é minha responsabilidade, eu sou pastor, eu quero fazer isso, e peço a Deus misericórdia, para que eu não faça nenhum juízo errado, mas eu vou falar a impressão que eu tenho muitas vezes, desses testemunhos de fé que eu vejo de massa em muitas igrejas, tá? A pessoa vai lá na frente dizendo, eu fui curada, eu estava com caroço, eu estava com não sei o quê. Gente, por favor, Deus cura caroço, Deus cura dor de cabeça, cura o que Ele quiser. Não estou duvidando disso. Mas às vezes eu fico desconfiado. Eu estou usando essa palavra desconfiado para deixar uma margem que eu posso estar errado. Mas eu fico desconfiado que em muitos desses ambientes as pessoas vão no microfone apenas porque ela quer fazer parte daquele grupo, é um ambiente. É um sentimento de pertencer. A psicóloga talvez saiba explicar melhor do que eu isso. A pessoa tem aquele sentimento de que ela pertence àquele grupo e ela quer se sentir incluída. Então ela vai lá, testemunha uma fé, conta uma cura, que na verdade é mais ou menos uma invenção que ela faz, só para se sentir parte do grupo. Entendeu como é que é? É assim. Eu ouvi um testemunho de um relato de um, eu acho que eu já contei aqui também, várias coisas eu já conto também. Não sei se estou contando de novo, se eu tiver. Mas, a certa ocasião, passou uma reportagem na Rede Bandeirantes de televisão sobre a Umbanda. E o sacerdote de Umbanda estava falando sobre como acontecem as incorporações. Alguns aqui já foram umbandistas, né? Na nossa igreja tem alguém que já foi umbandista, tem? Aqui não tem ninguém? Tem. Tem gente, é verdade. Ali. E ele estava contando como que aconteciam as incorporações lá. E ele falou uma coisa muito interessante. O repórter perguntou, né? Ele falou assim, olha,
Como essa coisa da incorporação, lá eles falam, você tem que desenvolver a mediunidade, não é isso que eles falam lá? Você tem que desenvolver a mediunidade. Então você incorporar tem uma certa, vamos dizer assim, é uma certa elite, né? Você se inclui no grupo. Então, por causa disso, há pessoas que fingem estar incorporadas para fazer parte do grupo, para dizer, eu estou desenvolvendo a minha mediunidade. Aí ele contou lá que o que eles fazem, eu não estou lá para comprovar isso, mas o que eles fazem é colocar um caldeirão de óleo fervendo, a pessoa incorporada tem que pôr a mão lá dentro. Se ela colocar a mão e tirar, aí é porque está incorporado mesmo. Segundo ele, quando está incorporado, a pessoa enfia a mão, tira e não queima. Isso ele falou. Eu nunca vi, não sei, né, se é verdade ou não. Mas o que interessa que eu estou ilustrando aqui é o que ele disse, o sacerdote de Umbanda disse isso. Tem gente que finge que está incorporado, porque ser incorporado dá uma classe, né? A pessoa fica com status. Eu participo do grupo incorporado, né? Eu vou falar agora na igreja pentecostal com todo respeito. É mais ou menos o falar em línguas em alguns lugares. Todo mundo fala em línguas, se não for batizado com o Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Então, se não fala em línguas, a pessoa se sente mal. Aí ela começa, né? Em algumas igrejas pentecostais aí, com todo respeito, tá, gente? Eu vi isso acontecer, então eu estou falando aqui. Mas fazia aquelas reuniões para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, falava assim: fala agora aí, irmão, fala agora, glória, depois que falava em línguas. Né? Então, às vezes, isso é meio que inventado. Por quê? Porque o falar em línguas acaba sendo um sinal de que você está lá no grupo seleto. A mesma coisa esses testemunhos em televisão. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Essa questão da fé, né? Como é tão banalizado isso. Olha esse homem aqui. Jesus se maravilha e fala: olha, nunca vi, nem mesmo em Israel, fé como essa. A pergunta é: o quanto a minha fé estimula outros? O quanto a minha fé deixa outros boquiabertos? O quanto a minha fé ajuda outros a caminhar? Essa é a questão. Esse é o desafio para mim e para você. Essa fé que é singela, é simples, mas é muito verdadeira. E impressiona. Ela ajuda. Não é aquela fé que te constrange. Deixa meio com aquele sentimento meio estranho, né? Nossa, que estranho. Não. É uma fé que te estimula a continuar a servir a Deus e a continuar servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, essa ironia do Evangelho, que eu chamo de ironia do Evangelho, me parece que esse é o caminho para nós, né? Esse é o caminho que nós temos. Na verdade, acaba sendo para nós, o exemplo acaba sendo alguém de fora. Essa é a ironia, né? Não é um judeu aqui que é exemplo, é um de fora, é o centurião. Mas que Jesus disse: eu nunca achei fé como essa, que é esse homem aqui. E esse homem aqui nada mais é do que um pequeno exemplo do que Jesus está dizendo. Olha, muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos do reino ficarão de fora, e lá haverá choro e ranger de dentes. Eu estou convencido que aqui está cheio de gente que quer servir a Deus, que ama Jesus. Eu estou convencido também que no mundo evangélico tem um monte de gente que quer servir a Deus, tem no seu coração o desejo de ser crente, mas tem gente também que só quer a cura, tem gente também que está só interessada na questão material, tem gente que só corre atrás na hora da dificuldade, mas não há nenhum compromisso de fé, não há nenhuma contrição, não há necessariamente arrependimento, não há necessariamente conversão. Mas isso quem vai julgar é Deus, não eu, não você. Nós precisamos avaliar enquanto isso nos afeta, à medida que isso nos afeta. Se há uma pessoa que precisa ser orientada sobre isso, aí sim, você precisa dar uma orientação, precisa ajudar. Não no sentido de criticar meramente o outro, mas de dar uma orientação. Ou se isso nos afeta, se de alguma forma nos prejudica, aí então tem que ter uma intervenção. Mas fora isso, deixa na mão de Deus. O que esse texto aqui, para concluir, faz conosco é a seguinte: primeira coisa, que tipo de fé eu almejo, eu manifesto e almejo? Que tipo de fé é a minha? É isso que esse texto me pergunta. Que tipo de fé é a minha? E que fé eu almejo? Como eu posso crescer na minha fé? Né? Essa é a pergunta. Que tipo de fé você manifesta?
Como é que tem sido manifestado? Uma fé assim que depende muito, Deus não respondeu a minha oração, você já fica triste, já abandona. Será que é assim? Ou será que a sua fé é desse tipo? Não aconteceu nada ainda. Mas Senhor, só diz uma palavra, eu sei que vai acontecer. Está nas tuas mãos, o Senhor tem autoridade para isso. Qual é o tipo de fé que você manifesta? Quantas vezes, agora, mais recentemente, quantas vezes eu agi por pura humanidade? Você consegue se lembrar de atos que você teve recentemente por pura humanidade, só para ajudar, sem nenhum interesse? Você consegue lembrar? Você? Consegue? Esse é o desafio que esse homem nos traz. Quantas vezes eu me quebrantei diante de Deus? Que eu sei que eu me quebrantei. Não é que alguém me viu chorando, não é que alguém me viu ajoelhado, não é que alguém me viu levantando a mão aqui no culto, não é isso. Quantas vezes eu sei que meu coração se quebrantou diante de Deus? Qual foi a última vez que você teve um quebrantamento diante de Deus? Você percebeu, foi aquela sensação, meu Deus, eu preciso da tua misericórdia. E você sente aquele peso no coração, você fala, Senhor, eu tenho que ser um crente melhor. Eu preciso ser um crente melhor, eu sou muito indigno. Qual foi a última vez que você teve essa experiência? Eu creio que essas são algumas perguntas que nos ajudam a dimensionar, nos ajudam a nos localizar, a gente pensar um pouquinho, né? Mais do que pensar, nos colocar diante de Deus, falar, Senhor, eu quero de fato viver como um cidadão, uma cidadã do reino. Nos livra dessa condição dos fariseus, que a igreja na história também caiu, é bom lembrar disso. Não foi coisa só de fariseu. Quantas vezes na história a igreja se demonstrou envolvida nisso, né? Manter a fachada, a tradição, certos interesses, quando na verdade o evangelho fica de lado. Isso já aconteceu muitas vezes na história, acontece com muita frequência. Mas o que nós desejamos aqui na IBJU, com toda humildade, sem querer ser melhor que ninguém, mas é caminharmos como uma igreja onde esses valores são importantes. Você não pode perder isso, porque isso é evangelho. Isso é evangelho. Nós somos chamados por Deus, somos colocados diante da nossa realidade de gente podre em todos os sentidos, mas com uma promessa de restauração, de ressurreição, que começa agora, quando você é regenerado pelo Espírito Santo, quando você é transformado, e depois definitivamente, no momento último, derradeiro, uma ressurreição que vai transformar também o nosso corpo para uma outra realidade, para novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Mas nós queremos viver a justiça agora, já começar a aprender agora, nesse mundo, nessa vida, a viver o evangelho. Foi isso que esse centurião aqui demonstrou, uma atitude. Gente que parece estar longe, mas tão perto. Onde você está? Convido você a fechar seus olhos agora, em nome de Jesus. Quem sabe você deseja que eu ore por você, quero nesse momento orar com os irmãos, orar por nossa igreja. O tema é Somos Um, nós estamos desafiando falando disso, né? Batizando isso. Se somos um, precisa aparecer, quando eu falo dessa humanidade natural, esse somos um é mãos dadas. E não é porque é um tema da igreja, é porque é um valor do evangelho. Mais do que isso, é porque é o melhor para nós, é o plano de Deus para mim, para você, para cada um de nós. Eu quero orar nesse momento, quero convidar você com seus olhos fechados, a orar por você mesmo, você fazer essa autoavaliação diante de Deus, falar com Deus agora sobre o que está acontecendo na sua vida. E se alguém desejar ficar em pé, você quer que fique em pé por alguma razão, o que você ouviu aqui tem a ver com a sua vida e você gostaria de ficar em pé e dizer, pastor, eu quero, pastor, ore por mim. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora.
Em nome de Jesus. Ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos sentimos, eu me sinto, Senhor, desafiado diante desse texto da Tua Palavra, que falou no meu coração essa semana. O Senhor sabe muito bem quais são os meus desafios, Senhor. O Senhor sabe muito bem quais são os desafios da nossa igreja. O Senhor conhece cada um aqui, cada pessoa. E que situação essa pessoa está. Se ela está caminhando, se ela está progredindo, se ela está estacionada. Se parece que está perto, mas na verdade está longe. Ou quem sabe alguém que parece que está longe, mas está perto. Quem sabe de uma área dessas que nós mencionamos aqui, uma pessoa aqui precisa tomar uma decisão sobre isso. Estender a mão para alguém. Quem sabe alguém precisa, Deus, baixar a bola, se humilhar diante do Senhor, precisa reconhecer a sua condição. Quem sabe, Deus, alguém aqui está em crise por causa da sua fé, por causa do que vê no mundo evangélico, tantas ênfases, tantas coisas, tanta diversidade, tanta confusão. Há uma confusão no coração em relação à fé. Ó Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, nos ajude a caminhar no Evangelho, nos ajude a não perder, ó Deus, essas dimensões são tão centrais para o Evangelho, que é a proposta do Evangelho. Ó Deus, eu quero pedir por essa igreja, por cada um de nós. Permita, Senhor, que como cidadãos do reino possamos manifestar essas características próprias de cidadãos do reino, que é nosso grande desafio. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor. Convido você a ficar em pé. Vamos louvar o Senhor.